muito bem-vindos ao nosso podcast Vira o Disco Lampião. Estamos com a presença ilustre do professor de Filosofia e Sociologia daqui da Escola Manuel Simplício, Rick Pinheiro. Bom dia. Bom dia, Rick. Há quanto tempo o senhor trabalha nessa área? Bom, eu sou professor desde 2006, então são 18 anos de profissão e trabalho no Manuel Simplício desde 2012, né? Então a satisfação está ali poder contribuir com o trabalho de vocês. E hoje o tema decidido pelo grupo foi Lampião, o rei do cangaço e a lenda do sertão. Pois é, né? É uma história muito interessante, né? Muito polêmico, né? E a gente aqui, nesse bate-papo nosso, vamos desconstruir um pouco essa imagem mítica do Lampião, que até quando eu tinha na idade de vocês eu admirava, achava que Lampião era tipo um cowboy dos filmes americanos, mas, no entanto, depois que a gente vai se estudando a história de Lampião, a gente vê que não é bem assim, ele não é aquele herói que a gente achava que era. O senhor sabe que Lampião ele foi um mítico rei do cangaço e uma figura central da história do sertão nordestina, do Brasil, nascido como Virgulino Ferreira, no ano de 1897. Mas como Virgulino Ferreira da Silva se transformou no temido Lampião? Para início de conversa, o Lampião ele faz parte do movimento chamado cangaço, que começou lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, e que tem duas vertentes dentro da sociologia, que diz o seguinte, né? Uma que é mais para o lado da esquerda, que diz que é a questão pega a teoria do Erich Fromm, que é um sociólogo que defendeu a teoria do banditismo social, que o banditismo social seria justamente aquelas pessoas que entram para o crime para fazer uma revolução social, tudo mais. Então eles seriam motivados. Mas enfim, né? Então o Lampião, ele não foi um dos primeiros cangaceiros, né? Ele era da família Ferreira, e a família dele morava ao lado de uma família que era um pouco mais abastada, a família dele mais humilde. E houve uma treta entre essas famílias, que até então se chamavam de compadre, comadre e tudo mais. Houve essa briga aí, e dessa briga toda, antes do pai vir a falecer, aí a primeira desconstrução, porque a gente vê a desconstrução de um Lampião vingador, né? Mataram meu pai, eu vou entrar agora pro cangaço, não foi bem assim, né? Ele e um dos irmãos dele começou a praticar crimes na região, e essa família, por ser influente, também estava do lado da lei, no caso, né? Então começaram a ter os embates com a polícia. Mas a coisa se agravou mesmo com o Lampião quando o pai dele, né, nessa briga entre as famílias, acabou sendo morto pela polícia. Que Lampião disse que vou vingar meu pai, e até então acabou não vingando, não cumprindo essa promessa. Ele entrou num grupo de um cangaceiro mais famoso, só que esse cangaceiro acabou sendo convertido, né, para se fazer com o padre Cícero. Ele falou, isso não é para mim, eu quero ser cristão, quero viver uma vida tranquila, pulou fora, e aí o Lampião assume esse bando desse cangaceiro. Ele passou com uma experiência traumática, para dizer, e se aproveitou disso para entrar no Exatamente, né? Você diria ele usou a morte do pai como uma experiência traumática? Como a desculpa, né, para dizer que geralmente o pessoal que tem essa imagem, que defende o Lampião como herói, usa essa versão, né, que você vê que tem mais a ver com até roteiro de filme de herói, né? O herói que, né, o justiceiro que vai... Isso, o Robin Hood. Como surgiu o bando do Lampião? O bando de Lampião, justamente. Ele teve continuidade ao bando desse cangaceiro que pulou fora, que era mais famoso. E os métodos de Lampião eram os métodos mais violentos possível. Então, era sequestro, extorsão, era ele chegar na cidade tocando terror, sem falar, né, nas torturas, nas chacinas. Conta-se, né, a gente não tem registro, que por incrível que pareça, eu fiquei impressionado quando eu pesquisei para fazer esse trabalho com vocês, que Lampião matou cerca de 1000 pessoas. As mortes que tinham sido causadas pelo Lampião foi por causa da vingança que ele queria fazer. Inicialmente ele dizia que foi a vingança, mas ele nunca se vingou da morte do pai. Ele nunca se vingou dessa morte do pai. Pelo contrário, entrou realmente para o cangaço mesmo, que acabou se tornando mais conhecido, mais famoso, né? Uma coisa interessante do Lampião, que aí já quebra essa teoria do banditismo social, é que porque foi difícil pegar Lampião, porque ele, em várias cidades do Nordeste onde ele agia, ele tinha os coronéis, que eram justamente os grandes proprietários de terra, que mandava politicamente e socialmente naquela localidade,
que o protegia, que é o chamado coiteiros, né, que ficaram conhecidos, esses grandes, inclusive políticos e tudo mais, que inclusive um se tornou até governador do Sergipe posteriormente, era um dos coiteiros de Lampião. Por isso que era tão difícil pegar o Lampião por esses apoios que ele tinha desses grandes latifundiários. Já quebra por terra a teoria de a justiça social do Robin Hood, de roubar dos ricos para dar aos pobres. Aproveitando a fala que o senhor fez, que é um dos coronéis que caçavam o Lampião, o Lampião, ele via, as pessoas viam como ele fosse uma ameaça. Não só os coronéis e os policiais, mas a população inteira. Mas a pergunta é, quem eram os principais inimigos de Lampião? Principais inimigos de Lampião, então justamente, além, primeiramente, a família Ferreira, a família que morava ao lado da família Ferreira, que justamente foi o que seria o motivo, né, catalisador para ele se tornar o que ele se tornou. E uma coisa curiosa, com o apelido Lampião surgiu dizem, né, que quando ele atirava, ele tinha um manuseio tão bom com as armas, que ele atirava no escuro e ele iluminava com a arma dele e tudo mais. Houve um tiroteio numa madrugada com a volante. O volante era o quê? Era a polícia da época, grupos especializados para perseguir os cangaceiros, os grupos de cangaceiros. Então eram selecionados os melhores policiais militares daqueles estados do Nordeste para caçar os cangaceiros. E dizem que o apelido surgiu numa madrugada como essa, num tiroteio, onde ele ia iluminando o caminho para os outros fugirem, através dele dando tiro para cima e dando tiro também na galera da volante, né? Essa pergunta aqui é bastante interessante. Como era a rotina do cangaceiro quando ele não estava em combate? Como era a rotina? Então, justamente, eles ficavam escondidinhos, né, naturalmente, ou em fazenda desses grandes latifundiários, dos coiteiros, né, que o protegiam, como também eles ficavam enfiados na catinga, escondidinhos lá. A rotina era essa. As mulheres do bando, né, uma coisa interessante aqui, primeiramente, Maria Bonita. Uma coisa curiosa de Maria Bonita não recebeu esse nome em vida, né? Mas na verdade foi na época do governo do Estado Novo de Getúlio, né? A ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, em que ele, né, falou a tolerância zero com o banditismo, né? Com essa questão do cangaço, perdão, do banditismo não, do cangaço, né? Então a tolerância zero. Tem que eliminar tudo mais, a gente lembra que é a ditadura do Estado Novo, né? Que aí houve a questão também da coluna Prestes, que aí o Lampião ganhou esse apelido, ele ganhou a cunha de capitão, que depois ele descobriu que não era, na verdade não era. Que a coluna Prestes era justamente a organização de Carlos Prestes, para tentar, né, rivalizar com o governo de Getúlio Vargas, porque Vargas acabou dando um golpe nele mesmo. E tem muitas pessoas que contam alguns relatos, como a mulher que ela disse que a mãe dela cozinhou para o bando de Lampião e o homem reclamou da comida, que estava insossa, e ele fez com que o cangaceiro dele comesse um pote de sal inteiro. Então tinha muitas pessoas que realmente defendiam Lampião como herói e escondiam o Lampião da polícia e dos coronéis. Exatamente. E essa questão das mulheres é uma coisa interessante, né? A Maria Bonita ele conheceu em 1928, né? Ela era casada, né, com um primo, salvo me engano, com um primo dela. Casamento de arranjo, que era bastante comum na época. E ela se encantou com o Lampião e ela que chegou junto. Então foi uma coisa ousada para a época, a mulher chegar junto do cara. Ele se apaixonou por ela, amou para ali, amou para cá, tanto que ele chamava ela de Santinha. Qual o papel de Maria Bonita dentro do bando? Ela não pegava em armas. Qual o papel das outras mulheres também? Elas também não pegavam em armas, né? Então quando a gente vê nos filmes, aquela Maria Bonita com a arma na mão, durona não. Mas em compensação, ela tinha um poder, que é o poder feminino, né? Que era o poder do quê? De influenciar o homem. Então tem um caso muito famoso do Lampião, além disso que você citou, da moça que cozinhou, de uma moça em que a Maria Bonita não foi com a cara da mulher, que ciúme de mulher. E ela convenceu o Lampião de pegar o rosto dela, aquele ferro usado para marcar boi, e marcar o rosto dessa moça, que inclusive até foi capa dos jornais da época, foi uma coisa que escandalizou os jornais do país todo, aquele rosto da mulher marcado, né? Fora a questão dos estupros, né, tudo mais, da pedofilia que também rolava dentro do cangaço, e também as mulheres como era tratada, né, dentro do cangaço. Maria Bonita era a primeira dama do cangaço.
A única que pegou em arma do movimento do cangaço foi a Dadá, que era a esposa do Corisco. Foi a única que realmente pegou em armas e, né, ia para a briga mesmo. As mulheres, elas tinham um papel assim, de objeto dos homens. E se um cangaceiro morresse, aquela mulher, se outro cangaceiro não assumisse, ela era expulsa do bando, era jogada ao relente, sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Então, quebra outra questão, que na época tinha o movimento feminista, o fortalecimento do movimento feminista. Já quebra outra questão dos que defendem Lampião da questão social. Porque dizendo que o feminismo, ele influenciou o feminismo. Ele não influenciou o feminismo. Agora, o bando dele foi o primeiro que aceitou mulheres. Então, isso é de fato. Mas as mulheres eram para cozinhar, né, e satisfazer os homens da forma, né, sexualmente falando, né? A gente pode ver que o Lampião era visto até em revistas, muito falado, mas a morte dele foi algo que ninguém esperava, porque ele conseguia se sair, porque, como o senhor falou, tinha muitas estratégias, mesmo com o olho dele que ele não enxergava, mas mesmo assim. Por isso que surge aí a controvérsia em torno da circunstância da morte do Lampião. O senhor sabe quais são as teorias de circunstância da morte? Sim, vamos lá, né? Então, tem a teoria que é oficial, a histórica, em que ele estava lá em Angico, que era um dos esconderijos dele. Um dos coiteiros, não, porque ele tinha os coiteiros que eram os fazendeiros, e tinha os coiteiros que eram pessoas do povo. Foi torturado pela polícia, outros dizem que não foi torturado, mas enfim, um diz que foi traição mesmo, entregou onde eles estavam. Né? E antes do amanhecer do dia, a volante, comandado pelo João Bezerra, a volante de Alagoas, né? E aí foi que a polícia militar, hoje, a polícia militar de Alagoas, né, ela é conhecida também lá fora, daqui do estado, como a polícia que matou o Lampião. Lamento que, na verdade, não houve esse confronto todo, né? Enfim, a teoria que os próprios cangaceiros tinham entregue, mas, assim, fato, assim, mais provável é isso, que foi pego nessa emboscada, né? Nessa emboscada pela polícia. Inclusive, né, não foi todo mundo do bando de Lampião que foi morto. Na verdade, foi Lampião, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros, que os demais fugiram. Você acha que Lampião poderia ter sido um símbolo de resistência social em tempos atuais? Sinceramente, eu discordo totalmente, até por eu não ser, né, assim, respeito quem é de esquerda, mas eu não sou de esquerda, sabe? Mas eu acho viável até por conta, né, quando a gente vai pesquisar, vai ver assim, o que ele fazia com as vítimas, as torturas, as chacinas, né, e, entendeu? Fora, porque coisas que a gente não pode nem falar aqui, entendeu? Mas fora, né? Mas se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, vocês vão ver, era coisas terríveis. Então, eu não vejo o Lampião como, muito pelo contrário, não. Eu vejo o Lampião de fato mesmo, como também os demais cangaceiros, um grupo mesmo de criminosos, né? Que fazia a maior variedade de crimes e que tocava o terror, né? Então, contra fatos, na minha opinião, não há argumento, por mais que queiram, né? E o curioso, que essa questão de querer colocar o Lampião como herói, gente, isso já vem da época, ainda da época que ele estava vivo. Por quê? O que é que ocorria? Na época, nós tínhamos o Partido Comunista do Brasil, o PCB. Esse Partido Comunista, né, aquela questão era contra Getúlio Vargas e tudo mais. Getúlio Vargas, ele inventou, como qualquer ditador faz bobagem, de fazer uma lista dos inimigos públicos do Brasil. E ele coloca o Carlos Prestes e coloca o Lampião como um dos inimigos públicos do Brasil. E aí, pronto, aí é a teoria direito, porque se o Carlos Prestes era o grande herói dos comunistas da época, né, o grande líder, e o Lampião estava no meio, então, aí vamos dizer também a culpa é do governo autoritário, do governo da ditadura do Estado Novo. Mas o fato é esse, que Lampião matou centenas de pessoas, torturou outras também, né? E que era um nome temido, era um nome temido. Então é só procurar pessoas mais idosas, aqui em Alagoas mesmo, no interior e tudo mais. Para vocês terem ideia, quando o Lampião morreu, e os seus, Maria Bonita e os 9 cangaceiros do bando,
foi decapitada a cabeça deles e foi exibido primeiramente em Santana do Ipanema, porque era ali perto, em Piranhas e em Maceió. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Maceió, o povo se aglomerando, comemorando para ver a cabeça do Lampião. Eu pergunto, se fosse um herói, as pessoas estariam aglomerando, comemorando? Realmente, agora lógico, né, assim, essa é a tese que eu defendo, né? Tem outros colegas que podem defender a tese que Lampião era um herói. O fato é que Lampião, até hoje, ele influencia, sabe? Pelos trajes, os filmes, as séries, entendeu? E até hoje é um personagem folclórico que influencia bastante. Como eu falei, na idade de vocês, eu acreditava que Lampião era de fato um cowboy brasileiro, um herói brasileiro. É depois de adulto, bem de adulto mesmo, que eu conheci a realidade, né, sobre o Lampião. Então, nessa concepção, podemos ver que, não na mente de todo mundo, o Lampião não foi um herói, nem um Robin Hood. Ele foi, sim, um criminoso. Um criminoso que queria fazer uma justiça, mas uma justiça bem injusta. Exatamente. É uma justiça na mole dele que é vingança. Né?